E aí, seus ligeiramente milionários, eu sou o Fanta e sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio do nosso podcast A Energia do Dinheiro. E pessoal, é, esse episódio, assim como o episódio do Porquinho, ele vai ser um episódio um pouco mais técnico e um pouco mais prático, tá? Aqui eu não vou falar sobre energia, aqui eu não vou falar sobre mentalidade. Aqui eu vou dar dicas práticas de interpretação de mercado que você pode usar no Profit e no dia a dia, tá? Esse episódio, exclusivamente, eu aconselho que você ouça em algum dispositivo que você consiga também ver a imagem, tá? Porque aqui no Spotify eu coloco vídeo, mas eu vou colocar também esse vídeo no YouTube para maior aproveitamento aí de todo mundo, tá? E galera, o que me deu de gatilho para gravar esse episódio foi o seguinte: eu tenho acompanhado o fluxo de uma forma um pouco diferente e eu tive algumas percepções novas que podem ser relevantes. A primeira delas é a seguinte, tá? Para você que está começando agora, primeiro, não é ou fluxo ou análise técnica, não é uma coisa ou outra. Você vai entender ao longo desse episódio que se você unir o melhor de cada escola, você consegue no mesmo cenário ter uma leitura muito mais sólida das suas operações e principalmente uma solidez maior na perspectiva de mercado. E aqui vai o primeiro ponto de conselho, tá? Os dois extremos são ruins. Por exemplo, se você olhar somente a análise técnica e desprezar o fluxo, você vai ter uma visão de mercado que vai ser ok, mas que pode te colocar em algumas frias que o fluxo evitaria, ou pode te dar uma percepção que não necessariamente condiz com a realidade. E o outro extremo também é ruim, tá? Normalmente o pessoal que acompanha fluxo, especialmente a galera que me acompanha um pouco mais de perto, me ouve falar muito de fluxo, 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 especialmente o fluxo gringo, e aí começa a acompanhar o fluxo e fica naquela de, poxa vida, o gringo colocou tanto, o gringo tirou tanto. E fica naquela ansiedade. Cara, acompanhar de menos te dá uma visão turva do mercado. E acompanhar demais te dá uma visão muito míope do mercado. Então, meu primeiro conselho para você que está acompanhando o fluxo é o seguinte: todo sábado bate o fluxo da semana, olha a execução da semana e vai fechando a execução no mês de forma semanal. Eu acho que esse horizonte de tempo é tempo suficiente para você diluir um pouco do smart money de curtíssimo prazo e não muito tempo a ponto de você ficar muito com uma visão muito turva do mercado. Então, primeiramente, semanalmente pode te ajudar. Segundo ponto, se você une o fluxo com a análise técnica, você vai ter uma percepção de mercado extremamente assertiva. Porque assim, pessoal, tão importante quanto acertar uma entrada ou saída de um trade, também é importante você saber o momento de ficar de fora. Porque é muito relevante a gente separar as visões. Visão para investimento é uma coisa, visão para trade é outra. A visão para investimento é o seguinte: você vai comprar coisa boa que esteja passando por um momento ruim de curto, curtíssimo e até médio prazo, mas que não seja estrutural, essa dificuldade momentânea naturalmente vai refletir no preço e você vai pagar barato em coisa boa. Mas quem está investindo tem um grande aliado
do seu lado, que é a questão do tempo. Quem investe pode se dar ao luxo de pagar barato em coisa boa e deixar o dinheiro parado até que uma boa empresa com uma perspectiva ruim se torne uma boa empresa com uma perspectiva boa. E isso vai refletir no preço e, consequentemente, você vai ganhar dinheiro e vai ter aumento de patrimônio. Agora, quando a gente fala de trade, é uma questão completamente diferente, porque quem faz trade parte do pressuposto que, se você colocou o seu dinheiro no trade, você abriu mão, no mínimo, do retorno da renda fixa. Esse é o chamado custo de oportunidade. Se você faz um trade, é porque você acredita que no período de equivalência, o dinheiro daquela operação vai te dar um retorno maior do que o seu dinheiro parado na renda fixa. Caso contrário, não faz sentido você tomar risco. É assim que o profissional pensa. Não é só acertar o trade, é acertar o trade comparando o retorno com o dinheiro parado. Por isso que no Brasil o pessoal fala que é país de rentista, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, é um custo de oportunidade muito alto. Por isso que economicamente o nosso país tem muita dificuldade de crescimento. Porque para você tomar risco de abrir um pequeno negócio, você vai concorrer com os caras grandes, você vai abrir mão do custo de oportunidade e você vai tomar um risco gigante. Então, primeira coisa, empreendedor no Brasil, seja ele do tamanho que for, não é empresário, é herói. E fica aqui os meus parabéns e todos os meus votos a todo tipo de empreendedor do Brasil. Seja da pessoa que vende brigadeiro para acabar de pagar a faculdade, até dono de uma multinacional ou head de análise de alguma gestora de capital aberto. Por que não? Mas voltando aqui ao conteúdo, pessoal. Nesse vídeo barra podcast, eu quero mostrar para vocês como unir o fluxo com o gráfico de forma prática e assertiva. Primeiro ponto, tá? Se você está acompanhando o fluxo, esquece essa coisa de olhar todo dia. A não ser que você faça day trade, aquela informação que sai nos grupos de WhatsApp, de notícia, que sai nas plataformas, gringo teve uma retirada de tanto, gringo teve uma colocada de tanto. Se você não faz day trade, no dia aquela informação tem pouca relevância para você, por conta do que eu já falei do ruído do Smart Money. Agora eu vou mostrar aqui na tela o outro ponto. Quem olha só a análise técnica, o que está perdendo e depois no final do vídeo, para quem ainda tem dúvida de que fluxo gringo é o que realmente manda na nossa bolsa de valores, eu vou provar isso na prática aqui para vocês com dados reais do que está acontecendo. Então, sem mais delongas, deixa eu diminuir aqui o zoom, peraí, que agora eu vou compartilhar a minha tela. Lembrando, pessoal, que em hipótese nenhuma eu estou dando algum tipo de recomendação, tá? Eu quero que nesse episódio você consiga ter uma melhor leitura de mercado. Ponto. Bom, vou colocar aqui na tela, cadê o zoom? Eu estou vestido de gnomo nesse frio paulistano procurando a tela de compartilhamento. Aqui, olha só. Aqui a gente tem o Ibov, tá? No gráfico diário. Esse indicador aqui de baixo é um indicador proprietário meu. Quem tem acesso somente os alunos da minha mentoria Fantrade. Mas esse não é o importante agora do vídeo. Aqui está um setup básico, tá? Ibov no diário com uma média de 200, uma de 9, uma de 20, uma de 50 e uma de 100. Aquele gráfico básico que todo mundo usa.
E aí reparem o seguinte, para o cara que olha somente análise técnica, ele vê aqui o seguinte, ó. No Candle 102, dia 1º de 6 de 2026, o Ibov fechou a 172,197. Hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, sexta-feira, dia 26/6, o Ibov fechou a 173,295 mil pontos. Olhando somente o gráfico, você vê que ele realmente está numa região lateral, ou seja, que o Ibov mal se mexeu. A gente teve ali um fundo em 166, né, que foi um fundo anterior, o fundo prévio mesmo desse mês, foi aqui na região do 168 e o topo desse mês aqui foi ali na região do 174. Olhando apenas o gráfico, parece que foi um mercado lateral. Porém, se a gente olhar com mais calma, a gente vai olhar o show de execução do fluxo estrangeiro. Pelo seguinte, o Ibov praticamente não se mexeu em relação ao primeiro dia do mês, foi aí de 172 para 163, depois de bater aqui na média de 200. E aí qual a lógica da coisa, ó? Graficamente, pode ver que ele respeitou. Aqui perto da média de 200 começou a dar doji e teve reação. Agora tende a buscar essa média de 50 aqui, ou pelo menos a região de topo anterior. Isso tecnicamente falando, por análise técnica. Agora olha só que interessante. A grande diferença é a seguinte: se a gente olhar o fluxo do dia 24/6, que é o último dado divulgado, até o dia, cadê? 1º/6, a gente teve uma retirada de fluxo estrangeiro de 8 bilhões 378 milhões. Ou seja, em termos de preço, o Ibov mal se mexeu e o gringo conseguiu tirar 8 bi do nosso mercado. E o que que isso implica? Que se você olhar só o gráfico, parece que o mercado está lateral. Mas se você olhar o fluxo, você vê que o mercado está pesado. Pelo seguinte, deixa eu puxar o zoom aqui um pouco mais para baixo. A gente tem aqui uma saída de 8 bi do estrangeiro e a gente tem aqui no mesmo período, tá? Uma entrada de 2,7 bi do institucional nacional. E é importante dizer que em termos de tamanho de bolso, como é que funciona? O gringo com bolso gigantesco, o institucional nacional com bolso grande e o resto com bolso pequenininho, sendo pessoa física o menor bolso possível, tá? E isso eu estou falando não metaforicamente, eu estou falando em termos de volume, em termos de poder aquisitivo financeiro. Então perceba que, apesar do mercado ficar de lado, o gringo tirou muito dinheiro. E o institucional nacional não fez uma contraparte que condiz com o mercado. Porque se o gringo tirou 8 e o institucional nacional colocou 2,7, todo o restante vai dar a diferença até chegar nos 8,3 bi. Porque em termos de fluxo, a soma vai ser sempre zero. Por quê? Porque para toda venda tem uma compra, então em termos de saldo final, a soma de todo mundo vai ser zero. A questão é, para a gente ter um mercado que tivesse minimamente briga de preço, o que o pessoal fala no mercado de dinheiro trocando de mão, a gente teria que ter os 8 bi de saída do gringo e pelo menos aí 4 a 6 bi de entrada do fluxo institucional nacional. Por quê?
por uma questão de poder aquisitivo. Pessoa física tem até a capacidade de começar movimentos, só que ela não tem poder aquisitivo para manter o movimento acontecendo. Então veja que atualmente quem está segurando o mercado para cima não é fluxo estrangeiro e não é fluxo de institucional nacional. É pessoa física, instituição financeira e outros, que são as outras classes do fluxo. E qual é a leitura que a gente tira disso? O mercado parece lateral, mas está tendo uma saída pujante de quem realmente tem dinheiro. Então, qual é a leitura prática que a gente pode tirar disso? Pro investidor, cabeça de investimento, você pode estar criando boas oportunidades de preço, porque tem boas empresas com assimetria e você pode colocar dinheiro se dando ao luxo de esperar, se dando ao luxo do tempo. Em termos de trading, significa que o mercado está pesado. Porque se vocês olharem aqui mais no detalhe, ó, eu vou aumentar o zoom da planilha. Percebam o seguinte: dia 22 o gringo tirou 2 bi, dia 16 o gringo tirou 1 bi, dia 9 o gringo tirou 1 bi e meio. Então perceba que ao longo do mês ele vai fazendo o seguinte: conforme o mercado dá liquidez em termos de volume, ele deixa subir devagarzinho e bate venda com força. Percebe o seguinte, ó. No dia 17 ele colocou 72 milhões. No dia 18 ele colocou 80 milhões. No dia 19 ele tirou 1,7 milhão. No dia 22 o mercado deu volume. Ele tirou 2 bi. Então percebe como o gráfico se forma no fluxo. Sobe, 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 cai pra caramba. Sobe, 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 cai pra caramba. Entradas cadenciadas e de menor volume, saídas com maior volume e maior agressividade. É o gráfico formando o pullback em termos de fluxo. Isso mostra um mercado pesado. E agora para você que fala, fluxo gringo faz realmente preço no Brasil? Porque olha o fundamento. Porque o fulano falou que a gente não deve olhar fluxo. Beleza, vamos fazer o seguinte ponto. Vocês podem ver essa coluna aqui que eu estou passando o mouse nesse momento. Deixa eu ver se vocês estão vendo certo. Estão. Essa primeira coluna aqui, aonde tem vermelho, é retirada. Aonde tem preto, foi saldo positivo. E aí a gente percebe que essa sequência de retirada do fluxo gringo começou aqui por volta do dia 15 do 4. Porque até então, ó, percebe que a gente tinha mais células pretas do que vermelha, concorda? E aí, a partir do dia 15 do 4, começou uma retirada de 1 bi, depois pequenas colocações e uma retirada sequencial. Importante dizer, do dia 15 do 4, que foi quando começou a saída de fluxo estrangeiro, até o último dado divulgado da data em que eu gravo esse vídeo, que é dia 24 do 6. Veja, peguei fluxo do dia 15 do 4 ao dia 24 do 6. Quase 2 meses aí, certo? Mês 4, 5, 6. Faltam alguns dias para dar 60 dias. Percebam que nesse período saiu 35 bilhões 814 milhões de reais. No mesmo período, o que que aconteceu com o nosso Ibovespa? Olha só, que interessante. Olha aqui no candle 71, dia 15 do 4, quando teve exatamente o topo de mercado. Ali no centro e fechamento, cadê?
197 mil pontos, com máxima de 199.232. E olha o Ibovespa desde então. Caiu aí de 197 mil pontos, que foi o fechamento, para o último fechamento de sexta-feira, que foi 173. Então, não fica muito claro quando o mercado fez topo. O gringo começa a vender, ele mantém a sequência de venda e o mercado cai. Então, quando as pessoas falam que o fluxo gringo é quem manda na bolsa brasileira, não é uma questão de opinião, é uma questão numérica, é uma questão realmente prática. Em termos macro, quem move preço é fluxo gringo. Se é por fundamento, se é por termo de força relativa, se é por termo da fraqueza ou não do dólar que está trazendo fluxo para emergente, entendam uma coisa que eu falo muito nas minhas mentorias e eu vou passar aqui de graça para vocês. Primeiro vem o preço, depois vem o motivo. Se foi por fundamento, porque a empresa está barata, se for por fraqueza de moeda que traz fluxo para emergente, é o motivo. O que importa é preço é movimentado pelo fluxo. Quando você tem essa percepção, a sua cabeça de trade muda, porque aí você entende o que que realmente movimenta as coisas. E você para de querer ficar caçando fundo. Por exemplo, tal empresa bateu num fundo, vou lá comprar uma call. Poxa, por que que não deu certo? Porque além de acertar a entrada, além da região de preço precisar ser numa região de fundo, em termos de trading, especialmente quando você compra uma call, por exemplo, você precisa que o preço ande, porque o teta, que é o tempo da call, está contra você. Então não basta você acertar o fundo, você precisa acertar a região de fundo numa empresa, ou num derivativo, ou no ativo que seja, se for um trade à vista, que tenha driver para andar. E aí eu pergunto para vocês, olhando o gráfico, parece que está lateral. Olhando o fluxo, você percebe pequenas entradas e quando o mercado dá volume, o gringo bate venda. Então, a gente tem o seguinte cenário, que é uma outra coisa importante. Fluxo não é para você prever futuro. Fluxo é para você ter uma boa leitura do presente. O gringo vender significa que o mercado vai continuar caindo? Não sei, porque o gringo sozinho também não faz mercado. O gringo não é milagroso, o gringo precisa da contraparte. Então vocês precisam aprender a usar a informação da maneira correta. O gringo retirando dinheiro de forma sequencial significa que, para a ponta compradora, o mercado vai estar pesado. Ponto. Por isso que a frequência operacional dentro do opções em ação reduziu. Porque não é só vender put em região de preço de fundo. É vender put em região de preço de fundo com driver para ter repique, porque senão a sua put fora do dinheiro fica dentro do dinheiro e dá rolagem. Então, assim, é importante o trader ter essa percepção, porque quem olha só o gráfico está pensando, poxa, vai ter lateralização, então eu vou comprar porque vai subir. Você comprar no mercado à vista, com tempo, é uma coisa. Você comprar via opções para trade é completamente outra. Por isso também nesse momento nós não estamos falando de compra de call. Por isso também nesse momento nós não estamos falando de operação tarja preta, porque não tem driver para que suba.
O gráfico mostra lateralidade, mas o fluxo mostra que o gringo está vendendo e que o gringo não está tendo contraparte na compra, porque ele tirou 8 bi do mercado e o institucional nacional, que tem o bolso mais equivalente a ele, colocou 2,7. Perceba que não é nem metade. A separação aqui pela bolsa, separado da seguinte maneira: fluxo estrangeiro, institucional nacional, pessoa física, instituição financeira e outros. Perceba que no período que eu citei e fiz o estudo, o gringo tirou 8 bi. O gringo sozinho fez a contraparte de venda dos outros quatro grupos. E o grupo maior não fez nem metade da compra. Então, quando eu falo nas lives que o mercado não tem força para subir, é justamente isso, porque não é questão de ter mais venda ou ter mais compra. Precisa ter contraparte relevante. É como se fosse uma queda de braço. E aqui não tá mais aquela queda de braço de gringo versus institucional nacional, porque aí sim o mercado começa a ficar lateral. Fanta, quando isso vai acontecer? Dá um exemplo. Quando, por exemplo, o gringo vendeu 8 bi e o institucional compra a 7, porque aí o restante fica entre pessoa física, instituição financeira e etc. Aí sim o mercado vai ter aquele doji que pode ter um fluxo de repique. Porque, como eu disse, institucional, pessoa física, eles têm dinheiro para começar o movimento. Quem tem dinheiro para manter movimento é o gringo. Ponto. E isso, pessoal, entendam de uma vez por todas. Não é uma questão de opinião, não é porque eu sou fanboy do fluxo gringo. Isso é uma questão matemática, eu estou provando para vocês aqui com números. Vocês viram que no dia 14 o mercado fez topo. No dia 15 começou a venda do gringo. Olha o Ibovespa para onde foi. 15 e 14 do 4, tá? Tô gravando esse vídeo dia 27 do 6. Então, pessoal, para você que acompanha fluxo, entenda que o final de semana é sagrado. Porque se você olhar por cima, por si só, olhar uma vez por dia, rapidão, você não vai conseguir ter essa percepção. Não é só olhar o número, é entender o movimento do que o número está querendo dizer. E isso não é esoterismo, isso não é mentalidade, isso é matemática. Tem coisa que é relativa e tem coisa que é objetiva. E nesse ponto, o fluxo é objetivo. Se tem venda do gringo sem contraparte de compra, tem mercado pesado, então não adianta ficar fazendo trade, não adianta ficar vendendo put à torta e à direita. Fanta, então se tem venda do gringo, é só comprar put. Não necessariamente, porque aí você precisa ver a execução. Para qual a put que você vai comprar, você precisa ver quais setores ele está vendendo mais, quais setores ele está comprando, quais setores ele está recomprando venda. Por isso que eu atualizo vocês semanalmente. Parece complexo, parece que, poxa, o Fanta tá falando de fluxo porque não tá tendo operação. Não, eu tô tentando explicar para vocês a relatividade das coisas. Eu tô tentando explicar para vocês por que as coisas acontecem. Porque as coisas que a gente fala, pessoal, não é porque eu acho ou porque o Massaro acha. As coisas que a gente fala dentro da comunidade de opções de ação tem embasamento. E é esse embasamento que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, espero que tenha ficado claro a questão do porquê não está tendo operações na ponta compradora. Espero que tenha ficado claro
que você unir fluxo ao mercado de análise técnica em termos de gráfico pode te dar uma percepção diferente, porque parece lateral, mas é completamente diferente, uma lateralidade de peso. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um doji aqui ao vivo, vai. Ó, o doji aqui da média de 200 foi no dia 19/6. Como é que foi o fluxo no dia 19/6? Ó, por que que fez doji? Porque o gringo vendeu 1 milhão. Ou seja, ele tirou o pé da venda naquele dia. Institucional Nacional vendeu 2,7 bi. Agora, o motivo a gente pode debater em cima e ficar horas falando que é a taxa de juros, falando que é a curva de juros, falando que é o DXY que não está abaixo de 100, falando que é o petróleo que caiu, mas ficou muito tempo em alta. E isso trouxe pressão inflacionária que vai demorar um tempo para ser diluída e que precisa da taxa de juros alta, etc, etc, etc. A questão do motivo eu deixo para os meus amigos economistas e as loiras bonitas que são mais inteligentes do que eu. O que eu estou falando aqui é compra, venda, fluxo e preço. Bom, pessoal, esse episódio ele foi um pouco mais técnico, um pouco diferente aqui do que costuma ser, mas eu quero aqui na energia do dinheiro trazer é, coisas que vocês consigam usar no dia a dia. E quem está olhando sua análise técnica pode estar olhando ali que o mercado está em compasso de espera, mas na minha visão, quando a gente olha fluxo, vê que não é compasso de espera. E aí vai num outro ponto, tá? Aonde o gringo mais tem vendido, porque aqui esse saldo divulgado pela bolsa é o saldo geral. E o gringo tem vendido bastante varejo e small cap nesse momento. O que pode indicar não significa que vai, porque fluxo muda de acordo com as mudanças macro. Pode indicar uma taxa de juros mais alta, o que consequentemente vai ser uma alta talvez menor ou vai ser um repique de menos amplitude. Então, até o momento, não tem motivos para ter otimismo, porque em termos de investimento, pode ter empresa barata. Em termos macro e de fluxo, a gente não tem motivo para que esse barato ande em termos de preço ou para que esse barato não se torne mais barato ainda. Então, longe de mim querer dar algum tipo de recomendação, mas até porque eu não sou devidamente certificado para isso. Eu estou dando aqui a minha opinião baseada em números e falando de forma geral. Eu não falei o que você deve fazer ou não. Eu só acho que você deve levar dados em consideração para regular o seu tipo de operação, se vai ser trade ou se vai ser investimento, e principalmente o tamanho da sua exposição. Então, por exemplo, aquela compra que você vê naquele ativo que está numa região de fundo, mas que o candle não está muito bacana, a execução do gringo está na venda. Não deixe de comprar se você julgou que é um bom investimento e não um bom trade. Se você julgou que é um bom investimento, você vai colocar um dinheiro ali que você pode se dar o luxo de ver cair, você pode se dar o luxo de esperar. Não deixe de fazer a operação que você já ia fazer, mas dá uma regulada no tamanho da mão, dá uma pensada melhor. Você ia colocar X, coloca meio X, deixa bala na agulha para você ter a mesma exposição ao risco com preço médio melhor.
É essa a diferença entre preço médio e preço médio. Nunca você vai acertar o fundo do fundo e nem o topo do topo. Só que, se você acertar a região, já vale a pena. Pode perceber até o gringo, ele não acertou o topo do topo. Ele começou a vender na região de topo. É isso que vocês têm que ter em mente. E esse episódio eu dedico muito ao pessoal da comunidade que está chegando agora, que vocês entendam que mercado não é só apertar botão, não é só fazer operação. É também analisar, é também formar ponto de vista baseado em fatos, baseado em números e não somente o achismo. Afinal de contas, o meio energético é importante, é até essencial, eu diria, mas não é a única coisa que forma o mercado. Então é importante também, pessoal, a gente ter essa percepção. E bom, pro episódio de hoje, eu considero que ele tenha sido talvez um pouco mais denso do que o normal, mas eu considero também que ele tenha sido melhor em termos práticos e que você consiga tirar proveito operacional. Volto a dizer, esse episódio é melhor que você veja numa plataforma que você consiga ver o vídeo, porque tanto no Spotify quanto no YouTube eu vou colocar o vídeo lá para vocês, tá? Em suma, espero ter ajudado. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Esse é o nono episódio e valeu, até mais.